Para a palestra da noite, teremos como reflexão o tema O que fazeis de especial, baseado no livro Vinha de Luz, capítulo 60 de Emmanuel. E o expositor José Amaral, ao qual é sempre uma alegria recebê-lo, aqui conosco, nosso filósofo da roça. Bem-vindo, Zé, e um ótimo trabalho. Boa noite, pessoal. Está chegando agora. Boa noite. Agora funcionou. Essa é a pergunta que Jesus faz para nós e está descrita, né, no Mateus capítulo 5. Se você ler o capítulo 5 de Mateus, na Bíblia, você vai ver que quase que Jesus faz um resumo de todos os seus ensinos naquele ponto. É riquíssimo. É um dos capítulos mais ricos em termos de concentração de todos os aspectos que ele veio trazer para nós. Ele começa, né, falando e dá o sermão da montanha, e depois do sermão da montanha ele coloca, vós sois a luz do mundo, enche a nossa bola, bota a gente lá em cima, e depois diz, no final, depois de falar um monte de coisas, amai os vossos inimigos, né? De que adianta se você ama só os amigos, então o que você está fazendo a mais? Aí a pergunta é, o que você faz de especial? O que você está fazendo a mais do que o que todo mundo faz? Porque às vezes a gente passa pela vida fazendo aquilo que é o normal. Mas e o que é especial? Aquilo que dá a sua característica, a sua identidade. Qual é o esforço que você faz para realizar isso? Então, essa reflexão de Emmanuel traz para nós, né, um monte de pequenas, né, ilustrações a respeito da necessidade que a gente tem de fazer essa pergunta para nós mesmos durante a nossa vida. Quer fazer isso de especial? A gente começa dizendo o seguinte, lá na lição do Emmanuel. Principalmente nós, que somos espíritas, a gente tem mais possibilidades de estudos a respeito tanto daquilo que a gente se propõe a estudar, que é a relação dos espíritos conosco, a respeito dos princípios básicos da doutrina espírita, sobre Deus, sobre o espírito, sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Tem uma gama de estudos aí que nos leva a aprofundar no conhecimento, principalmente no conhecimento acerca das leis divinas e de qual seria a nossa postura diante das leis divinas, qual seria o nosso melhor modo de nos comportarmos em harmonia com essas leis divinas. E aí ele descreve um monte de coisas que a gente, por exemplo, estuda. Emmanuel diz que uma das coisas principais é que a gente sabe da vida futura, além da morte, para nós, é um fato real. Por que é um fato real? Porque as experimentações mediúnicas nossas já confirmam claramente isso para nós, espíritas. Quem participa das reuniões mediúnicas, quem participa das possibilidades de contato com o mundo espiritual, entende isso claramente. E, obviamente, quando você tem conhecimento do futuro, você percebe que, na hora que você desencarna, não tem premiação e nem castigo. Você é, ou será, o resultado daquilo que você se predispõe a realizar enquanto vive, enquanto está na vida encarnada. Tem prêmio nenhum e não tem
né, castigo nenhum, não. Você será o resultado do que você fizer. A cada um segundo suas obras. Você constrói a sua realidade. Você constrói o seu futuro. Percebe? Então, no fundo, Emmanuel está querendo dizer claramente aqui para nós o seguinte: quem é dono do futuro? Quem é o dono do seu futuro? Quem? Você mesmo. Você tem a capacidade de decidir a respeito disso. Você não tem controle sobre muitas situações, porque o controle absoluto só Deus tem. Nós temos o controle do nosso futuro, porque é o seguinte: sendo a nossa vida uma única vida, dividida em existências, então, enquanto a gente estiver existindo, ao longo da nossa existência, a gente está produzindo, né, ações e, obviamente, as ações geram reações, e essas reações serão interpretadas por você como coisas boas ou ruins, de acordo com o que você quer. Se são ações, se as suas ações são harmônicas com as leis divinas, os resultados das suas ações são também harmônicos com as leis divinas. Se são desarmônicos, é desarmonia que você vai receber. E a desarmonia é exatamente aquilo que você precisa para corrigir a sua rota. Então, o que é? Você não tem controle sobre a situação total. Você tem controle sobre aquilo que você pode fazer lucidamente, conscientemente agora. Mas nem sempre a gente tem condições de fazer esse controle agora. Por exemplo, você tem livre-arbítrio para entrar dentro de um avião ou não. Mas depois que você entrou ali dentro daquilo, reza, meu filho. Porque o negócio está na mão do piloto. Quem tem o controle é o piloto, a não ser que ele te chama para você resolver o problema. Se você entende de pilotagem, né? Eu vejo alguns filmes, por exemplo, tem crianças que são tão viciadas naqueles videogames que são simuladores de voo, que quando o avião dá pane, eles chamam a criança vai lá e resolve o problema. Mas se você é um desses, beleza, você mantém o controle. Mas imagine, depois que você entrou dentro daquilo, acabou, não tem como sair. Lá em cima, não tem como sair. E aí vai descer, aonde? Em Guarulhos, vamos descer em Guarulhos, vai. Aí na hora que está quase no chão, deu zebra, vai ter que arremeter, vai ter que voltar numa outra condição, vai ter que ir para não sei aonde. Você não tem controle sobre a situação, não. Então é rezar, você olha para a cara do piloto e reza e fala: tomara que o anjo da guarda dele esteja de plantão. Assíduo. Porque nós temos a capacidade de ser o dono do nosso futuro, mas nesse aspecto, nessa vida única que nós temos, que é dividida em encarnações, em existências. Porque no fundo, esse é o futuro que nós temos controle sobre ele. É sobre esse futuro que nós somos donos. Vai acontecer atrasos ou adiantamentos de acordo com a sua capacidade de decisão a respeito de como que você vai agir. Percebe? Então a gente sabe disso. A gente lida com isso no cotidiano de quem é espírita. Segunda coisa que a gente sabe: a Terra é escola temporária em favor da nossa iluminação espiritual. Emmanuel está falando quase que o óbvio para nós. A Terra, para nós, é uma escola. A gente vem para cá para aprender. O problema é que nós, quando a gente chega aqui, a gente se apega a isso aqui. A gente se apega e fica meio que ébrio, devido à nossa incapacidade ainda de interpretar a realidade última das coisas. Então você fica meio ébrio e se apega àquilo que é temporário. Eu estou aqui falando de algo que foi dito 460 anos antes de Cristo,
por Sócrates. Sócrates. Platão pega isso e registra para nós. Sócrates falava que a alma, quando encarna para considerar qualquer objeto, fica meio ébria. Por isso se apega àquilo que é temporário. Daí vêm os seus sofrimentos e descaminhos. Porque você se apega a coisas temporárias. Ao contrário, quando a alma se apega àquilo que em essência é igual a si, cessam os seus descaminhos e a esse estado se chama sabedoria. Faz uma análise. Quem entende que a Terra é uma escola em que a gente vem para cá temporariamente para aprender e depois tem que voltar para a nossa vida espiritual, entende que essa temporalidade é para a gente aprender tudo o que a gente precisa aprender, em todos os aspectos da nossa vida. Todos. Então a gente tem que dar valor em tudo. E prestando atenção, a gente tem que ser aquele aluno que aguça o olhar, aguça a maneira de pensar, para perceber todos os seus atos e todas as consequências dos seus atos, porque esse é o aprendizado que a gente precisa. Esse é o aprendizado cotidiano nosso. Aprender a estabelecer relações de conhecimento a partir da vivência lúcida do que é ação e reação. Conhecimento. Nós precisamos desse conhecimento cada dia mais. A Terra é a escola que nos permite esse aprendizado. Quanto mais aprendemos, mais evoluímos. Outro. Que o corpo é apenas vestimenta a desgastar-se a cada dia. Quando a gente chega nisso, eu vou te contar, é duro você entender. Menino do céu, quando você faz 35, 40 anos, hoje em dia a gente faz 35, 40 anos, tenha certeza de uma coisa, você chegou no topo, daí para frente é só descer, é só descida. Você, só vai até no topo. 35, 40 anos é a média, mais ou menos. E aí, pode ter certeza que, por mais que você tente, por mais que você tenha alimentação plena, por mais que você tenha condições de saúde perfeita, está descendo. Cada dia que passa, você pode ter certeza que na hora que você estiver tomando banho, é muita célula que foi embora, muita energia que foi embora, muito neurônio. E para quem bebe, então, cada porre, cada tontura daquelas que você vai para casa e fica depois, escorna no sofá, e depois de umas 3h30, mais ou menos, acorda com aquela boca com gosto de cabo de guarda-chuva, cabo de chapéu de sol. Meu pai falava cabo de chapéu de sol. Vocês lembram quando tinha aquele cabo de alumínio que a pessoa come aquilo, parecendo ter um gosto de azinhavre? Um gosto de azinhavre. É aquilo. Você acorda com a boca branquinha, parecendo que passou cola tenaz, assim, ó. Pode ter certeza que você perdeu nessa brincadeira 50 mil neurônios que não vão mais voltar. Desista. Eles não reconstroem. Alguns neurônios reconstroem, mas esses não. Porque esses, dá Deus para eles. O nosso corpo é isso. Ele é feito para isso. Ele é feito para isso. É triste a gente dizer um negócio desse. Daqui 100 anos, essa sala só tem cadáveres. Se chegasse alguém aqui agora e nos mostrasse daqui 100 anos, você, é só cadáver, corporalmente. Espiritualmente, nós ainda continuamos numa outra estratégia, numa outra jornada, na jornada que nos apraz, que nos faça sentido caminhar. Mas corporalmente,
é um macacão de serviço. Esse corpo físico é macacão de serviço. Portanto, use com sabedoria. A gente precisa de usar isso com sabedoria. O quanto a gente perde tempo, às vezes, em coisas que não têm nenhum sentido para o nosso crescimento espiritual. E às vezes a gente mutila o próprio corpo exatamente porque a gente ainda não tem a maturidade de usar com sabedoria. Quantas vezes, já que eu toquei no assunto do alcoolismo, imagina, por exemplo, o alcoolismo sendo, nas últimas consequências, o que o Márcio acabou de falar agora mesmo no estudo de perguntas e respostas, a respeito de quantas criaturas estão reencarnando com a necessidade de reestruturar órgãos danificados por causa de viciações do passado. Não é castigo nenhum, não. Isso não tem nada de castigo, não. É porque a Terra é uma escola que nos permite reencarnar num macacão de serviço que serve para a gente expurgar, que serve para a gente utilizar as leis genéticas, as leis divinas, dentre elas as leis genéticas, para a reconstrução, reestruturação do nosso corpo biológico. Cada choque na matéria num corpo físico reestrutura e reharmoniza, desde que você aprenda a utilizar com sabedoria. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Nossa! Que os trabalhos e desgostos, dissabores, os nossos dissabores. Observa você, faça uma análise bem profunda de você, sem peias, sem medo. Olha para você, olha quem é você, do que você gosta, quem é você em termos de vida, quem eu sou, de quem eu gosto, quais são os valores nos quais eu acredito, quais são os valores que me movem, me comovem a lutar por eles, a dar vida, se for preciso, por eles. Quais esses valores? Quem é você nisso aí? Quem é você? Observe que todos os trabalhos, todos os dissabores que aparecem na sua vida, é exatamente para que você dê vazão a isso que você acredita, a isso que você está desenvolvendo, a isso que você está aprimorando, que são os seus valores, que são as coisas da sua espiritualidade, que você sabe que precisa desenvolver. Todo mundo sabe. Nós trazemos isso instintivamente dentro de nós. Então, olhe em volta. Parentes, sabe? Olha, os parentes que estão do seu lado. Olha um por um. Cataloga. O que esse me incomoda? O que esse me incomoda? O que esse me exige? O que esse me... E você vai perceber o seguinte: não, é tudo o que eu preciso desenvolver. Quando você abre o coração sem preconceito, sem julgamentos, sem prejuízos para você mesmo, você simplesmente vai discernir claramente que todos esses seres que te rodeiam são exatamente os seres que você precisa estar ali. Colega de trabalho, patrão, empregado, tudo que faz parte do seu mundo te instiga a dar passos na sua melhoria espiritual. Então, quando a gente deixa a nossa vestimenta, porque ela é temporária, a gente volta e assume a nossa vida única novamente. Aí depois, de novo, volta. Você projeta no mundo espiritual o que você necessita e volta para cumprir mais uma etapa da sua jornada evolutiva. Quantas vezes for necessário, você vai fazer isso. Que a dor é estímulo às mais altas realizações. Quer ver? Pode observar. Nos momentos de maior sofrimento que todos nós temos, maior dor, maior enfermidade,
se você parar e prestar atenção claramente, calmamente, você vai perceber uma coisa que é uma tônica. Nesses momentos cruciais, pelo menos, um momento sequer, você vai parar e pensar a respeito do que é a vida. O que significa a vida? O que é o viver? Esse é um momento que então é quase que um respiro, Quando o corpo, quando a situação espaço-temporal está extremamente complicada, dolorosa, desprazerosa, imediatamente o que você é como espírito questiona, reflete. É só isso. Será que é só isso mesmo? Não tem esse que não questiona. Não tem esse. Até, às vezes, você pega algumas biografias, alguns filósofos, um deles, eu posso até citar, eu já li uma biografia, inclusive quem fala a respeito disso é o professor Herculano Pires, num livro, se não me engano, Concepção Existencial de Deus. Ele diz que Jean-Paul Sartre, o existencialista, o pensador extraordinário, que coloca o seu pensamento em função de a existência é que nos faz construir a essência, ou a essência é construída através da existência. Eu concordo com ele, mas não só de berço a túmulo, mas sim na vida única que nós temos. A essência se faz ao longo dessa história evolutiva, no interexistir também. A existência encarnada e a interexistência, que é o período que a gente passa no mundo espiritual. Então, ele fala que ele não acreditava em nada depois da morte. Escrevia a respeito disso, dizia a respeito disso. Mas, segundo o professor Herculano, eu não me lembro bem, ele se apegava nas pessoas que estavam no final da vida dele, ele ficava correndo para lá, para cá, e dizia que tinha uma lagosta correndo atrás dele. E ele agarrava nessa pessoa que cuidava dele e falava, será que não tem nada depois? Será que é verdade isso? Bom, segundo essa biografia, fica aí a resposta. Eu acho que todos nós fazemos essa reflexão. É nesse momento, no momento da dor, no momento do sofrimento, que surgem os filósofos. Surgem aqueles que são capazes de fazer necessariamente o passo que te leva rumo à transcendência, ao questionamento. Será que é só isso mesmo? Será que é só nascer, potencializar a vida, chegar ao ápice, depois despotencializar, morrer e acabou, nunca mais se fala nisso? Será que é só isso? E aí a gente vai perceber que a doutrina espírita nos coloca que não é só isso. Nós continuamos, para desespero de uns, nós continuamos. Para desespero de quem erra demais da conta, para desespero de quem acha que não vai ter consequência nenhuma depois. Nossa, mas que frustração que vai ser. Que frustração que vai ser quando chegar do outro lado e falar, meu filho, seja bem-vindo. Eu falei assim, não, tinha que ter acabado. Não, mas não acabou não. Agora que está começando, hein? Uma nova etapa, seja bem-vindo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu falei, não, você vai começar da onde você parou. Aonde você parou, você continua e segue em frente, toca o barco, vamos embora. E aí, a dor, então, é esse luzeiro, literalmente, a nos mostrar o caminho que a gente, às vezes, precisa de refletir no nosso cotidiano. Para quê? Não o porquê viver, mas o para que viver. E encontrar sentido nesse para que viver. Buscar os significados nesse para que viver.
Porque a nossa colheita é de acordo com o que plantamos. Nada mais justo do que isso. Então não há privilégios. Eu essa semana, inclusive, semana passada, eu estava falando com o pessoal no grupo de estudo nosso. Eu me lembro de Nietzsche. Nietzsche, quando falava, por exemplo, que às vezes na cabeça dele, a fantasia de achar que tem uma compensação numa vida futura é por pura fragilidade, por pura fraqueza, por pura frouxidão do ser humano, que não dá conta de enfrentar a realidade. Ele, porque não conhecia o Espiritismo. Porque se ele conhecesse o Espiritismo, ele ia ver que o barato é louco, na linguagem da juventude. Nossa, menino, o barato é louco. Não tem nada disso, não. A colheita é você que faz. Não tem nada de prêmio, não tem nada de castigo, como eu disse anteriormente. É você que constrói. E é a duras penas. A duras penas. No fundo, se você toma consciência disso, você literalmente se transforma num super-homem que Nietzsche propunha. Porque para quem... tem uma frase que o Raul Teixeira, o nosso grande Raul Teixeira, dizia sempre: menino, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a pessoa chega aqui querendo salvar-se e acha que tem alguém aqui que vai salvá-la. Eu falava, não, deixa ele ficar mais uns tempinhos. Não fala com ele, não, como é que é os trem, não, agora, não. Deixa ele, pelo menos para em agosto. Meu filho, você tem que ralar demais. E a responsabilidade da sua salvação é toda sua. E isso foi Jesus quem disse. Eu acabei de dizer agora, nas perguntas e respostas. Aqueles que quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz, porque eu não vou carregar a sua cruz de jeito nenhum. Eu carrego a minha, vocês carregam a de vocês. Porque a pessoa pensa que chega aqui, alguém vai carregar a cruz dela. Nossa, deixa ela mais uns tempinhos. Então, tem que ter casca grossa, sabe? Tem que ser ralado, tem que ser igual os índios lá do Xingu, que desde pequenininho, eles já têm que pegar aqueles dentes de peixe, na espinha de peixe, e ralar o corpo, até criar um couro pesado. Tem que ter casca grossa para aguentar o mundo, para aguentar a vida. Não é para qualquer um, não. Isso não é ser super-homem? De acordo com Nietzsche. Aguentar o peso da própria história, aguentar o peso e a responsabilidade de ter que construir a sua história da melhor forma possível. E ainda ser feliz. Né? Tipicamente aquele indivíduo, né? Sabe, os fortes da vida, toma 5 facadas, a pessoa chega perto dele e fala, está doendo não, é só quando eu rio. Não me faz rir não, pelo amor de Deus. Não me faz rir não. Não. E outra coisa, você para pensar na história, por exemplo, principalmente a história bíblica. Olha as histórias que tem na Bíblia. As histórias que tem na Bíblia te deixam encafefado às vezes. Você pensa, veja, por que será que é do jeito que foi e não de outra maneira? Pega para vocês verem. Porque às vezes a gente pensa assim, a dor é estímulo, não sei o quê, a colheita de acordo com o que... Porque a gente fica pensando assim, deve ser alguma coisa especialíssima, deve ser alguma coisa extra normal. Não, tem nada disso não. Olhem os escolhidos ao longo da história bíblica. Moisés. Pega no Moisés, por exemplo. Moisés, quando Deus chega para ele e escolhe ele como o responsável por tirar o povo do cativeiro e levar para a terra prometida, o que Moisés fala para ele? Fala assim, eu não dou conta nem de falar, eu sou gago. Moisés era gago. Alguns falam, eu me lembro do Padre Léo falando, que eu acho que ele era gago, e o nome do irmão dele era Arão. Mas como ele era gago, é Arão.
Ele ficou, não. Eu morria de rir do Padre Léo por causa disso. Porque é a capacidade que o indivíduo tem de se formar na luta. Então, o que é que você faz de especial? Não acha que você já está pronto, especial, pronto, que agora chegou o bacana e vai fazer a coisa especial. Não. Deus não trabalha, Ele prefere trabalhar com esse que se forma. Essa essência que se forma na existência, de especialidade ao longo da vida. Tem muito mais sentido. Pega Davi, pega Davi, a história de Davi. Piquititinho, pastor. O que é que os filisteus chegaram lá? O povo, né? O povo de Israel estava tudo lá com medo de um tal de um gigante, Golias. O homem era grande. O homem era muito grande. O bicho era descomunal. Davi, como quem não quer nada, o Golias estava lá desafiando todo mundo, não tinha ninguém do lado de cá. Falando, não, eu acho que ele não está falando, não é com nós, não. Com medo. Medo de enfrentar a realidade, medo de ter que fazer a coisa. Aí chega Davi, moleque, pequeno, de baixa estatura. Não, deixa comigo. Por que ele está gritando lá daquele jeito lá? Ele está desafiando. Não, deixa eu ir lá então. Resolve esse trem na mesma hora. Aí, não, você está doido? Né? No mínimo, deve estar tonto. Não, meu filho, fica quieto aí, não é para você falar nada não e tal, nem levar em consideração. Mas ele insistiu, falei, não, é nós, deixa, menino, jovem, isso é descapciado, isso não tem noção de limite. É por isso que jovem, você vê que jovem, ele anda em cima da moto. Ele não anda sentado como todo mundo, ele anda em cima da moto. Jovem tem uma sensação de onipotência, sabe? De invulnerabilidade, não tem nada disso, não. Eles olharam para ele e ele insistindo, fazendo, não, então leva ele lá para Saul, vê o que Saul acha. Aí eu fui lá e falei, não, deixa comigo, eu dou conta dele. Vai, mas eu matei o leão. Foi um leão lá para comer as ovelhas lá, eu falei, não deixei não, matei o leão. Matei o urso. História de Davi. Matei o leão, matei o urso. O Saul falou assim, você sabe que é capaz da zebra? Lembra da zebrinha? Deu eu, né? Deu zebra. Lembra disso? Eu vou deixar esse moleque lá. Quem sabe dá certo. Vai, deixa. Davi foi lá, passou lá, pegou as pedrinhas, encheu a sacolinha de pedra, 5. Né? Botou as pedrinhas lá, pegou a funda. Você sabe o que é funda? A tiradeira, estilingue. Antigamente era estilingue, mas só que sem o pauzinho. A tiradeira era uma forma. Agora, tenta imaginar, o que Davi fazia de especial? O que ele fazia de especial? Ele era normal, comum, gente do povo. Mas o que ele fazia? Tomava conta das ovelhas. Então, o que ele fazia? O dia inteiro olhando para as ovelhas. Obviamente, não sobrava, né, outra coisa a não ser fazer aquilo que é uma pessoa que fica só olhando. Então, ele tocava o quê? Cítara, ou tocava aquela harpinha dele lá, e o dia inteirinho tacando pedra. Ele devia acertar um gailinho lá, eu vou derrubar aquele galho lá. Tinha tempo para treinar. Sabe o que é a pessoa ficar à toa e aproveitar o momento para desenvolver as habilidades? É isso que ele fez. Não, deixa comigo. Deixa eu ir lá. Foi, chegou lá, olhou para o monstro do Golias, que devia ser um homem de todo tamanho. É o senhor que está desafiando o povo? Eu vou te pegar, Cabuquinho. Você não vai dar nem por tira-gosto.
Ele pegou a pedrinha, colocou, e quando ele avançou, foi uma. E o cara caiu. E ele pega a espada do próprio Golias e faz o quê? Corta a cabeça. Pronto, resolvido o problema. Eu fico imaginando, tem uma cena do filme do Troia, vocês lembram do filme? Uma cena que choca a gente. O Tom Cruise, não, Brad Pitt, né? Brad Pitt. O cara tudo esculhambado, não está nem aí para o mundo, está nem aí para a guerra, não sabe nem quem é que está guiando. Eles vão lá chamar ele, porque tinha um grandão desafiando todo mundo. Aí vocês lembram da cena? Espetáculo, efeito especial extraordinário. Ele chega e corre, não dá nem para o começo. Eu ficava imaginando Davi na mesma cena. Cada um de nós tem algo de especial. E esse algo de especial pode ser a coisa mais sem significância para uma coisa que a gente imagina que seja especial. Mas é exatamente ali que está a mudança de uma história. A mudança de uma história está ali. Quer ver? Alexander Fleming, vocês conhecem? O que aconteceu com ele? Por que Alexander Fleming é Alexander Fleming? Por causa de um espirro no laboratório. Eu fico imaginando, eu acho que o amigo espiritual dele estava falando, esse cara tem que descobrir alguma coisa e nós vamos precisar dele agora, quer ver? Já que ele não vai achar pelas vias que ele está querendo, vai lá, faz uma coceirinha no nariz dele e ele caiu em cima, contaminou a cultura que ele estava fazendo, e de repente ele volta e descobre a penicilina, e olha o que a penicilina fez pela humanidade ao longo de muito tempo. O que você faz de especial? Abra suas habilidades. Que a nossa colheita é de acordo com o nós plantamos. Então plante, faça a coisa acontecer. Que a luz do Senhor nos ilumine os caminhos quando estamos a serviço do bem. Isso é fato. Tente fazer uma conexão mais plena entre você e a divindade do jeito que você conceber. Do jeito que você conceber. Se a sua divindade, se você precisa de imagens para conceber a divindade, crie essa imagem na sua cabeça que te dê condições de focar. Mas faça da sua vida uma conexão plena com isso, com a natureza que está à sua volta, com a sua própria condição de natureza íntima, com os seus pensamentos em harmonia, com o bem. E faça isso. E você vai ver claramente como que o universo conspira para que você consiga aquilo que você está querendo conquistar. Você precisa de agir. A ação é necessária. Tem gente que fala, se Deus quiser, uma hora eu vou ganhar na loteria. Se Deus quiser, uma hora eu vou ganhar na loteria. Se Deus quiser, uma hora eu vou ganhar na loteria. Aí chega alguém e fala, mas você joga? Não, nunca comprei um bilhete. Então, só se achar, né? Bom será se não for vítima de alguém que vai te vender um bilhete de loteria, daqueles que são, né, vendidos de vez em quando. Porque toda oportunidade de trabalho no presente é bênção divina. Isso é fato. Por que bênção divina? Porque é a oportunidade do seu crescimento. Toda experiência durante uma existência nossa é rica em detalhes de aprendizado. Pega lá, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua esposa, marido, pai, mãe, amigos, vizinhos, cunhados, sogra, sogro. Bota tudo dentro de um balaio e começa a descobrir quanto de coisas que você aprende com cada um. Com cada um. Abre o olho que você vai ver isso acontecendo. Que não estamos aqui para excursão de prazeres fáceis, mas em missão de aperfeiçoamento. Não é o planeta Terra, não é para a gente fazer piquenique.
Quem acha que veio para cá para fazer piquenique, errou de endereço. Errou de endereço. Porque você já peca na primeira concepção de desejo e de felicidade, segundo Platão. Porque para ele desejo e felicidade se resume exatamente no amor. Desejo é desejo pelo que falta. Então, aqui, ó, se você é feliz ao ter as coisas, então presta atenção numa coisa. Você só quer alguma coisa se você não tem. Não é? Você só deseja algo se você não tem. Então, o desejo que você tem é por algo que você não tem. Então, aqui, ó, se ter aquilo para você é te fazer feliz, então, aqui, ó, presta atenção. Quando você conquistar aquilo, você já tem. E você deseja o que já tem? Não. Então, a sua felicidade morre na hora que você conquista. É por isso que o amor platônico não pode ser um amor realizado. Porque enquanto você ama, quanto mais você ama, mais você deseja. E se você deseja, está na cara que você não tem. No dia que tiver, não deseja mais. E não desejando, não ama. Então a sua felicidade acabou no nascedouro. Justiça, que a justiça não é uma ilusão. A verdade te surpreenderá na hora que você chegar à sua lucidez plena. Quando você chega ao nível de lucidez, de compreensão dos sentidos existenciais, do sentido da sua vida, você percebe a noção de justiça que você passa a ter é plena. E quando você chega à noção de justiça plena, você percebe a verdade sobre a sua condição de espiritualidade. Sem essa condição de espiritualidade, não há como a justiça funcionar. Você precisa de fazer. Porque senão fica assim, ó, vê se é justo uma coisa dessa. Você nasce, na hora que chega ali para os 3 anos de idade, você já começa a ir para as escolinhas, e das escolinhas você vai para o ensino fundamental, do ensino fundamental você vai chegando, faculdade e tal, fica bom demais, dá conta na coisa, aprende tudo quanto há, trabalha, conquista muita coisa, mas aí o corpo começa a decair. Aí na hora que você sabe muita coisa, você tem experiência, você tem vivência, você tem tudo quanto há, alguém chega para você e fala assim, meu filho, está na hora de você morrer. Ué, se for só isso, já é injusto. Já não há sentido de justiça nisso. Justo agora que eu sei das coisas, justo agora que eu aprendi a filosofia, né, que Romário nos ensinou no final da carreira dele, só vou na bola boa. Sabe, o Romário só ia na bola que tinha no mínimo 98% de chance de marcar o gol. Bonito, ainda por cima. Lembra disso? E quando ele ia, o caboclo já até descansava na cadeira. Falava, agora vai. Era cada golaço. Por quê? Porque ele reservava as energias dele para aquilo. Ou seja, essa é a sabedoria da hora que a gente chega no finalmente da vida. É quando você está ali com 70 para cima, né, na melhor idade. Olha como é que a gente tenta amenizar. Melhor idade, melhor. Melhor quem não está lá. Se não fosse as dores do joelho, até que a gente poderia concordar. Mas, não. Na hora que você chega lá, que você tem macete, você tem as manhas da vida, você tem todo o conhecimento, você sabe exatamente ler as pessoas pelo olhar, pelo sentido. Está na hora de ir embora para casa. E se não tiver nada depois, fala, pera lá, ué, vou no PROCON, esse trem está errado. Não, vou fazer reclamação, isso aqui. Não dá para encarar isso não, ué. Então, o senso de justiça divina, para existir,
é absolutamente inadequada o fim na hora da morte. Não tem como. Deus não passa no quesito justiça. Não passa. Toma bomba. Que a nossa jornada é de redenção e produzir frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. É aqui que a gente encerra a reflexão de Emmanuel, sabendo o seguinte: se sabemos, olha a pergunta, Emmanuel, quando mostra para nós tudo isso, já com argumentos quase que incontestáveis, você precisa mergulhar profundamente em cada argumento desse e ampliar, estudar, para você perceber a lógica disso aí. As coisas intrínsecas que estão dentro desses ensinamentos, dentro dessa reflexão, que nos levam à compreensão da nossa vida espiritual. Aí quando termina, ele vira para mim: se sabemos tudo isso, então resta a pergunta: o que você faz de especial? Ou seja, você tem a faca e o queijo na mão para você construir uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha significados, uma vida em que muita gente, na hora que você estiver se despedindo, vai avaliar como uma coisa extraordinária, como uma referência, uma coisa de valor. É nesse momento que você percebe o que você fez de especial. E aí você vai perceber, olha, fecha o olho e reflita. Quantas pessoas você tem na sua vida, que passou pela sua vida, que são referências de gente boa, que viveu uma vida que valeu a pena ser vivida. São pessoas especiais. Todos nós podemos ser. Todos nós somos. Quando Jesus estava enchendo a nossa bola, falando: vós sois a luz do mundo, vocês têm que ser sal que salga, e não uma coisa insípida. Ele estava exatamente dizendo para nós: qualquer um de nós podemos ser seres que fazem a diferença, fazem o especial, vivem o especial. Então, o pai que é pai na sua excelência, especial. A mãe que é mãe na sua excelência, especial. O médico que é médico na sua excelência, especial. O político que é político na sua excelência, especial. Quer fazer de especial? O que você constrói na sua vida que vai te dar credencial para subir um degrau na sua escala evolutiva? Chega, né? Que bom, acabou. No mesmo horário. Boa noite.